gente, meu nome é Raoni Kuzma. E eu sou Daniel Paulin. E esse é o Deepcast, nosso bate-papo sobre design, percepção e inovação. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, porque ele foi tanto meu professor, quanto o professor do Daniel. Exatamente. E com certeza vai ser um papo muito bacana que a gente vai ter hoje sobre design de serviço, percepção e cliente. Exatamente. Maravilha. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, né? Então, oi gente, eu sou o Júlio Freitas, o cara que esses dois queridíssimos aqui intitularam como professor deles, né? Vou contar um segredo para vocês. Depois que esses caras se formam, eles tornam-se professores da gente. Porque eles vão para o mercado testar tudo que a gente falou para eles na sala de aula e vão ver se dá certo ou não dá certo, né? Então, o que dá certo, eles conversam com a gente. O que não dá, eles escondem. Mas aí a gente aprende, João, enfim. Mas eu fico bem contente, alegre e agradecido de participar de uma iniciativa, né, legal, importante, como essa, que vocês me convidaram e eu estou aqui. Nossa. Esse é o propósito do Deepcast, é gerar conhecimento e, né, compartilhar tudo isso para as pessoas, tá? E para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, Júlio, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é design de serviços, sobre a sua percepção e da Fluxy, que é a empresa que você atua, né? Sim, eu vou falar do ponto de vista da Fluxy mesmo, né? Ótimo. Porque sobre design de serviços existem infinitos pontos de vista, infinitas definições, né? Então, para começar brincando, né, tem um trocadilho que eu adoro, que é todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então você precisa ter consciência de que ponto você está, né? Então o ponto que eu vou discorrer de uma forma bem leve é o ponto em que a Fluxy está, né? A Fluxy trabalha com Integrative Business Design, né? Então a proposta é levar o design como meio hábil para integrar tudo que naturalmente, né, a gente encontra de desintegrado nos negócios, né? E o serviço é um deles, né? Então, tem alguns pontos que são fundamentais, né? O serviço digamos, a interface entre o negócio e o cliente, né? Existem outros pontos desintegrados também, normalmente, nas empresas. Mas como o serviço é essa interface, é a percepção imediata, né, do cliente em relação à estrutura mesmo, né, qualidade, modo de tratamento, enfim, maneira de ser e de existir da companhia. O fato de ele ser essa interface, eu entendo que é um ponto fundamental e muito sensível, né, na relação entre negócios e pessoas, ou negócios e negócios, né, tanto B2B quanto B2C. E aí, a Fluxy vê o serviço, ou o design de serviço, pela premissa do servir, né? Então, para quem você serve e para que serve o que você serve para esse alguém. Isso dá para tatuar, né? Perfeito. Né? Então, para quem você serve, né? Então, é muito difícil. As empresas, às vezes, elas não conseguem responder isso, né? E quando eu digo empresas, são pessoas, né? Sim. Empresas são pessoas. Então, as pessoas nas empresas dificilmente conseguem responder isso. Para quem você serve, né? E aí, cara, ontem à tarde, eu sempre gosto de contar o que eu vivi bem pertinho do agora, né? Sim. Porque tá fresquinho. Uma ex-aluna também, queridíssima, ela contou uma historinha que ouviu, que eu achei fantástica. Ela disse assim, claro que vai ter um monte de falha e buraco aqui na minha história, né? Tá. Mas tentando reproduzir a dela. Ela disse assim, no governo Nixon, né, numa das vezes que ele visitou a NASA, olha que viagem, né? Não é para a NASA, falando de design de serviço. Num dos corredores tinha uma pessoa do time de limpeza, né, tirando o pó dos móveis, dos objetos e tudo. E aí ele parou, cumprimentou a pessoa, né, fez lá uma saudação, não sei se bom dia, boa tarde, enfim. Mas ele, por mais óbvio que fosse a cena, ele perguntou para o sujeito, o que você faz aqui? Né? Então, assim, naturalmente você espera que o sujeito fale, eu limpo. Mas o sujeito respondeu, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. E, cara, isso isso ratifica, né, endossa tudo que a gente lá na Fluxy pensa sobre o servir. Então, o servir, ele não define função, ele define propósito e motivação.
aquele sujeito mantinha aquele ambiente limpo e organizado para gerar um ambiente adequado para que os outros sujeitos, nas suas respectivas funções, com ele, juntos, pudessem fazer o homem chegar à lua. Essa é a ideia do servir, né? Então não é o que eu faço para o que serve, é o que, onde estou, com quem estou, produzimos para servir alguém. Legal. E isso eu vejo, acho que é muito mais sensível para mim no B2C, porque a gente vive o B2C desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, né? Você vai na padaria, você vai na loja comprar um presente, você vai no restaurante. Tem hora que você é o si, né? E eu acho que... O que falta? Qual que é... Será que os empreendedores ou o comércio, enfim, quem está por trás ali de tudo isso, será que ele pensa em design de serviço hoje no Brasil? Não. Eu penso que não. Ele pensa em vender, né? No lucro. Ele pensa em... Não, às vezes nem no lucro, Daniel. Ele pensa em vender. E depois ele fica bravo se o custo, né, ou as despesas foram iguais ou superiores ao que ele imaginava ser lucro, né? Ele pensa em vender a qualquer custo. Né? Tá. Por mais que o custo seja maior do que o que ele imaginou que seria lucro, como eu falei há pouco. Mas ele não pensa em servir, né? E é muito louco isso, né? Parece até um discurso meio esotérico, não é nada disso não, é negócio mesmo, né? Claro. Então, note, o empresário vende produto e serviço. Nós, consumidores, compramos promessas de satisfação. Mano... Que por sinal eu adoro essa frase né? aí, promessa de satisfação, que é o design. Né? Eu sempre falo que o design tem que entregar isso, né? Não é? Então é assim, o design de serviços, aí agora falando não só do servir, né, mas trazendo para o universo do design, a porção design precisa entender quais são as expectativas, o mapa de expectativas desse consumidor, para poder gerar a matriz de satisfação a partir dessas expectativas. Legal. Olha que coisa bacana isso. Porque, sabe assim, a gente já viveu há um bom tempo aquela coisa assim, ao usuário que se adeque. Né? Sim. Aí, felizmente, vem um Donald Norm e diz assim, olha, se você se sentir imbecil quando for usar um produto e não conseguir, não é você o imbecil. Né? É quem projetou o produto, que ignorou a sua existência. Então, assim, cara, isso tudo está dentro do pacote de design de serviços, né? Pelo olhar da Flux, como eu te falei. Como eu falei para vocês. Então, é assim, de um lado, o que eu sirvo e para quem eu sirvo. Do outro lado, se eu tenho essa clareza, né, do que e para quem, eu também preciso gerar a clareza das expectativas desse alguém. Total. Porque a partir do momento que eu tenho essa clareza de expectativa do alguém, eu consigo gerar o design do meu serviço. Né? E você tem, até você, Raoni, não sei se tem algum case para ilustrar, que é um bom design de serviço, que eles pensam e prezam por um bom design de serviço? Tem. Na sua opinião, né? Tem, mas eu, por uma questão ética, vou preservar a marca. Tá. Mas óbvio que fica claro que é marca. Bom, eu adoro café, né? Tá. Muito, adoro muito café. E há alguns anos eu fui eu fiquei encantado, né? Eu fui, digamos que, enlaçado, né? Por um design de serviços que me entregava no momento do enlace assim, encantamento. Né? Bom, o que me atraiu para o ambiente foi o aroma do corredor, eu estava num shopping, né? Lá em Campinas. Tá. O que me atraiu para o ambiente foi o aroma no corredor, aroma de café, mas um aroma incomum assim, de café. Né? Porque uma coisa é cheiro de café, né? Outra coisa é um café, né? Bom, aí quando eu encontrei o ambiente assim, o design de interiores, né, da loja, cuidadosamente pensado, planejado, organizado, sabe assim, mobiliário num plano de fundo, produtos esteticamente dispostos, né, com discussão de paleta de cores. Você vê que tudo foi planejado com cuidado. Tudo, até o discurso, né, a recepção, a pessoa que vem até você, né, bem-vindo à nossa boutique, não é bem-vindo à nossa loja, né? Já muda totalmente a percepção. Né? Porque quando fala boutique, você tem boutique no seu repertório,
você já repagina as suas expectativas, né? Sim, Né? total. Não só de entrega de qualidade de serviços, mas também de um possível bem-estar e do coeficiente de satisfação. Porque uma coisa é entrar numa loja, outra coisa é entrar numa boutique. A minha expectativa de satisfação na loja é uma, a minha expectativa de satisfação na boutique é outra. Olha que papo legal. E a entrega o valor é diferente também. Né? Então, assim, degustei o café, né, na recepção. Já totalmente encantado pela atmosfera. Então, a atmosfera do serviço, né, literalmente me tornou um não motivado em totalmente motivado em abrir um nicho de interação com a marca. Perfeito. Para falar de branding, né, isso é fundamental. Comprei o equipamento. Tinha uma de objetivo. Comprei o equipamento. Então, assim, todo o trabalho de design de serviço da marca, na sua primeira fase de interação comigo, foi extremamente bem sucedida. Se você pegar todos os touch points, o primeiro touch point começou no aroma que eu senti no corredor, distante da boutique. E você saiu para comprar essa máquina? Não, esse que é legal. Esse que é o mais legal, Esse que é legal. Não, eu tava lá, enfim, passeando. Então, a primeira fase, né, do design de serviço da marca cumpriu efetivamente com o seu objetivo. Uma sequência extremamente bem planejada de touch points. Então, primeiro pelo aroma, depois o encantamento da fachada da boutique, depois a classificação de loja para boutique para mim. Aí no interior uma sequência lógica de layers, né, de camadas. E aí a degustação, né? Comprei. Não bastando isso, ganhei uma quantidade imensa, né, de café, de cápsulas, de vários sabores, parará, e no final fui embora. Então. Bom, eu moro numa cidade distante da cidade que eu comprei a máquina. Tá. Na minha cidade não tinha até então, agora tem, não tinha boutique da marca. Quando aquele estoque de cápsulas terminou, ou eu teria que me deslocar lá para Campinas, ou ir para São Paulo, ou entrar no site. Entrei no site. Olha como o design de serviço, ao mesmo tempo que é encantador, ele é perverso. Quando eu fui para o site, toda a experiência positiva, memorável, inesquecível da boutique virou igual a todos os outros sites de todas as outras companhias que vendem, eu ia falar palavrão agora, que vendem cápsulas, né? E aí o que acontece? O modal boutique, experiência memorável, muda para o consumidor comum. E o consumidor comum, e tem que ser assim, faz comparação de preço. Aí eu percebi que a concorrência, que tinha cápsulas na prateleira do supermercado ao lado da minha casa, tinha um produto, claro, qualidade discutível em relação ao produto da marca que eu tinha consumido, claro, mas num valor mais baixo. Então estava do meu lado, eu não ia precisar esperar a entrega, né? Não ia, um monte de coisa. Enfim, comecei a consumir a marca da concorrência. Uma bela tarde, você perguntou se era um case, eu estou contando um caos, né? Uma bela tarde, eu recebo uma ligação da marca que eu tinha comprado lá atrás. Júlio, oi, tudo bem? Tá. Como é que tá a máquina que você comprou, né? Eu falei, tá bem. Você está usando? Estou usando. É que a gente não percebeu mais o registro de consumo de cápsulas, né? Eu falei, não, mas eu tô usando, tá bem. Então você não está usando cápsulas da nossa marca. Não, vai quebrar a sua máquina. Nossa, eita! Eu falei, zicou a máquina mesmo. Falei para ela, possivelmente. Mas e se quebrar? Falei, ok, ela é minha, né? Aí falei, você está disposta a me ouvir mesmo, né? Ou apenas a vender cápsulas para mim? Não, queremos ouvi-la. Falei, então eu vou falar para você. Aí eu contei toda essa história que eu contei até agora, né? A geração do encantamento, paraná, eu permiti um nicho de interação com a marca, e esse nicho foi rompido no momento que um touch point fez desmoronar todo o desenho, né? Todo o encantamento. Aí eu falei, porque não tem boutique de vocês na minha cidade. Quando vocês vierem para cá, aí eu consumo novamente de vocês.
Você pode levar isso adiante? Ah, pode deixar, né? Vou levar adiante. Tá. Então, você perguntou se eu tinha um case, né? Eu acho que ele é um case de sucesso, né, na terminologia business, porque ele mostra duas faces de uma mesma intenção de design de serviços. Então, assim, toneladas de dinheiro, né, centenas, se não foram milhares de horas planejando o design de serviços da marca, a interação, a experiência, né, como eu mencionei, cada touch point, a jornada, né, extremamente positivo. Uma única falha, que nem é uma falha, porque provavelmente o site funciona direito, mas não é uma falha técnica e nem tecnológica, é uma falha de concepção da jornada do consumidor a partir de um vínculo afetivo que você estabeleceu lá atrás, né? Desmoronou tudo aquilo. Então eu acho que ele é de sucesso no contexto da nossa conversa, sim. Porque ele mostra as duas faces, né? Um único gesto, vai tudo pro ralo. Agora os caras estão lá na cidade, eu voltei a consumir cápsula. Que barato. Você tem algum hobby? Claro, um monte. E, professor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sou muito fã dessa relação dos serviços, porque se a gente não entende gente, a gente não entrega o que tem que entregar. Né? E aí tem um desafio muito interessante, que é legal, tem um propósito que agora está na moda, todo mundo fala de propósito, mas como é que a gente traduz isso numa experiência coerente dentro de uma jornada tão longa? Até pegando esse case, quer dizer, como é que eu vou pensar a relação do cheiro, dos 5 sentidos, tendo na loja, como é que eu faço essa conversão para algo que seja para além da sensação positiva? Né? E aí pensando também que na ponta, por causa de um ponto de contato, não vou dizer que desmoronou, porque não desmoronou ainda, né? Até porque consumindo, né? O propósito é maior do que aquele ponto de contato. Mas que desencantou, e esse desencanto teve um efeito, pensando em processo, como você acha que uma marca deve se portar, ou quem é empreendedor, ou quem é designer e quem vai querer montar um serviço, como é que ele deve se portar para entender e traduzir um propósito dentro de uma jornada de compra longa, complexa, para que essa promessa seja coerente em todos os pontos de contato? É uma pergunta muito legal, né? Porque assim, a gente, como eu falei, a gente estabelece vínculos, né? E esses vínculos, eles não só são estabelecidos com as pessoas, mas também com uma rede, né, de outros acontecimentos, né? Então, vínculo com o consumidor, vínculo com o fornecedor, vínculos. Então, uma unidade de negócio, né, de serviços, você vai pensar o design de serviço para aquela unidade, você tem que mapear, gerar um mapa de stakeholder, né, e aí mesmo levantar todos os stakeholders envolvidos na estrutura e concepção do negócio, porque esses stakeholders, eles estarão indiretamente vinculados ao consumidor final também. Então, eu costumo brincar, né, dizendo que cada vez que eu estou lá na Marginal, do outro lado da Marginal, Tietê, né, aqui em São Paulo, parado no trânsito, e eu vejo um caminhão do meu lado na lona escrito assim, Just in Time, eu penso, velho, que Just in Time? Já era time, né? Então, assim, é o fornecedor, né? E o fornecedor não queria estar parado ali. Mas isso vai comprometer no processo, né, na cadeia de valores, e vai impactar cada um dos processos, e vai gerar alguma consequência lá na mão do consumidor, né, no final. Então, eu entendo assim, existem algumas camadas que são muito claras, né, no design de serviço. A primeira delas é o que a gente chama de estratégia do negócio, né? Então, o negócio existe por quê e para quê. No meio dos dois aí, pode pensar propósito, né? Então, a estratégia de serviços define o negócio. A estratégia de serviços de um fast food, vou citar aqui, acho que não tem problema. Nos Estados Unidos, a estratégia de serviços do McDonald's é lanche rápido e barato. Lá, né? Aqui é demorado e caro, né? Mas lá é rápido e barato. E nem o aplicativo ajuda muito. Nada ajuda. Então, assim, define o negócio deles, né? Então, qual é a estratégia de serviço da sua empresa, né? O que define? Depois da estratégia de serviço, aí vem os pacotes de serviços. O que a sua empresa
na definição dela como negócio, entrega para os consumidores, né? Então, tomando o exemplo aí do McDonald's entrega o pacote de serviços lanches produzidos e consumidos na loja, o pacote de serviços drive-thru e o pacote de serviços delivery, né? E o pacote Perfeito. de serviços quiosque. Certo. Né? Então, são 4 pacotinhos de serviços. Depois dos pacotes de serviços, tem os sistemas de serviços, que são as infraestruturas, né, necessárias para que o pacote aconteça. Então, por exemplo, a infraestrutura necessária para o pacote 1, que é o pacote lanche produzido e consumido na loja, é a loja, cozinha industrial, profissionais bem treinados e os insumos. Então, essa é a infra necessária para produzir, para entregar o pacote 1. O pacote 2, que é o drive-thru, é tudo que tem no pacote 1, mais uma área de circulação no entorno da loja, mais um sistema de captação de pedido. Né? Perfeito. O pacote 3, tudo que tem no pacote 1, mais um serviço de logística, de entrega, que pode ser próprio da loja ou pode ser um serviço contratado. Né? E o pacote 4 é espaço, por exemplo, no shopping, se for um quiosque no shopping, o design mesmo do quiosque, propriamente dito, e tudo que tem no pacote 1, que é insumo, que é funcionário bem treinado. Então, no momento em que você consegue definir, né, o que é a estratégia de serviço, os pacotes de serviços e os sistemas de serviços, tudo está pensado, né? O desenho está feito, mas o design ainda não se manifestou. Porque isso tudo é estático. E aí você consegue formular a camada dos processos, que é o registro do que seria uma sequência lógica para cada operação de cada produto ser elaborado. Isso a gente chama muito de jornada, né? Né? De compra, de experiência. Isso, exatamente. Agora, o processo é a coisa escrita. Né? Tá. Mas aí tem o fator humano. E o fator humano vai executar a coisa escrita. Né? E quando eu digo escrito, não só no papel, mas é coisa pensada. Né? A entrada do ser humano nesse contexto define o procedimento e não o processo. E o procedimento, por ser humano, né? Muitas vezes ele deforma o processo. Dá até para fazer uma brincadeirinha, né? De lógicas, né? A lógica que define o processo é uma lógica aristotélica, né? Se fizer assim está certo, se fizer assim está errado. A lógica que define o procedimento, né, executado pelo ser humano, é a lógica fuzzy. Posso fazer de várias maneiras, desde que eu atinja o resultado esperado. Né? Exatamente. Às vezes, a maneira escolhida pelo ser humano de fazer, apesar do resultado esperado ser entregue, na jornada, durante o processo, ele rompe vínculos afetivos com o cliente. Vou te dar um exemplo. No próprio bendito McDonald's, uma vez, um dos meus filhos pediu lá aquele lanche que tem um meltzinho lá, um queijo cremoso, sei lá como chama. McMelt. Enfim, acho que é isso. Sei lá. Ficou. E aí, cara, veio um sopro de queijo. Assim, incomum. Eu peguei o lanche, né? Fui até lá, falei, viu, eu acho que veio pouco queijo aqui, né? Pode dar uma incrementada? O garoto que pegou o lanche, não sei se ele estava num mau dia, o cara fez assim, ó, colocou muito queijo. Tipo agora você quer queijo? Aí ele veio e trouxe. Entende? O resultado esperado é o lanche com todos os componentes, né? Com a porção adequada de cada um dos componentes, mas o procedimento dele me fez disparar um novo processo. O processo podia ter sido encerrado na primeira vez, que é elabora o lanche, entrega, eu saio. Naquele procedimento ele me fez disparar um outro processo. Seu gerente, por favor. Aí disparou um outro processo. Exatamente. Aí o gerente veio. Aí eu falei, você pode me explicar isso? Né? E aí vai. Né? Então, assim, o design de serviços, quando você me perguntou, né, o que falta, né? O que eu entendo que falta é assim, uma coerência entre todos os valores imputados nos processos versus todos os valores apresentados, praticados pelas pessoas
e a percepção de valor do consumidor final ser própria ou próxima do valor planejado pela estrutura de serviço. Diga. Desculpa, é que tá tão legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque para mim é um grande desafio pensar isso de forma lógica. Porque o ser humano é totalmente subjetivo, né? É fuzzy. E é uma coisa louca, porque, imagina, você tá numa jornada super legal, cara, você topou o dedão na porta, mudou a percepção da jornada. Acabou, deu piriri e acabou a jornada. Como você indica, ou como você acha, mesmo a nível ideal, tá, distante um pouco do real, que a gente deva trabalhar o ser humano na jornada? O ser humano consumidor e o ser humano que vai entregar essa relação na jornada. Muito, muito legal isso, né? Porque é assim, a gente aprende, né? Eu aprendi, vocês aprenderam, a projetar coisas ideais para pessoas ideais num mundo ideal, né? Aí quando você sai da escola, você entende que isso tudo só funcionava lá na escola. Perfeito. De verdade, a gente projeta coisas reais para pessoas reais num mundo real. E o mundo real é um mundo extremamente complexo, né? Muitas vezes você acredita ter controle de uma situação, mas de verdade está totalmente fora de controle a situação, né? É a diferença. Estou escrevendo um artigo agora sobre design entrópico e sintrópico. Ó, que legal. E passa para a gente que a gente publica depois. É muito legal. Então, assim, quando você vai investigar o conceito de entropia, né, na termodinâmica, então lá é muito claro, né, e na física, entropia é a entropia máxima, né, ela é produto da desorganização ou da desordem máxima, né. Mas o ser humano, ele rejeita a ordem máxima, né, porque a ordem máxima nos cristaliza, né, nos aprisiona. Então, o oposto da ordem máxima, a gente não chama de entropia, né? A gente chama de liberdade, né? Então, assim, o ser humano, por natureza, ele quer viver a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. E é exatamente nesse momento aí que tudo aquilo que foi ordenadamente definido como processo vira um procedimento fora de controle. Dá um exemplo na hotelaria. Tem os caras que ficam na pista do restaurante, que são os garçons que vão fazer pedido e entregar a comida. Tem os caras que ficam na cozinha. Se um garçom tem um desentendimento pessoal com um cozinheiro, o cozinheiro entrega a bandeja quente para o garçom. O garçom passa no balcão, pega a bandeja quente e sai. Só que ele não pode deixar de sorrir, não pode voltar. Então ele vai queimando a mão até lá. Entende isso? E, cara, isso aí é backstage, isso aí é agenda oculta. Isso aí é terrível. Mas tem um design de serviços que diz assim, chega na mesa sorrindo, né? Posicione e entregue os pratos dentro de um determinado padrão, né, de atendimento, apesar de ter andado uns 10 metros com a palma da mão numa alta temperatura. Mas pegando um gancho nisso que você falou, Raoni, eu acho que daí entra a parte da neurônio, que é o branding também, porque no final tem um propósito. Por que essa empresa existe? Por que esses colaboradores, parceiros fazem parte dessa empresa, né? E daí eu vejo também um ponto que é muito louco, assim, o que a gente vive hoje, né? Que bom, mas eu não posso entregar de cara emburrada e nem um prato frio para o cliente, porque minha empresa preza por isso. E eu não quero... E o cliente espera isso da empresa. E eu não quero transmitir algo que minha empresa preza, talvez. E daí vem também a gestão de crise, né? Também, que isso fideliza também. Sim. Quando ocorre, por exemplo, no McDonald's, aconteceu isso, eu tenho certeza que se o gerente ele te acolheu, entendeu a sua situação, foi empático e tentou resolver de uma forma aquilo que você imaginava, uma forma justa, eu tenho certeza que você não deixou de consumir ou, assim, talvez... Né? Assim, eu só estou agora contando para todo mundo que vai ouvir esse podcast o que aconteceu. Mas, assim, eu não virei até esse momento, né, uma propaganda negativa, né, para a marca. Exatamente. Nesse momento, com certeza, sim. Mas, na verdade, o contexto, né, de eu propagar esse tipo de experiência, ele é muito mais no sentido de discutir o design de serviço do que questionar a eficiência da marca. A marca está aí gerando milhões de dólares todos os anos, e emprego
e a satisfação dos clientes que gostam de consumir o produto deles. E é um case de Mas sucesso. Não, né? assim, Então... é indiscutível, né? Mas o que é importante é assim, a gente tem um valor planejado que é estabelecido pelo design de serviços. E a gente tem um valor percebido, que é aquele que é a entrega, né, do serviço desenhado pela instituição para o consumidor. Se o valor percebido estiver distante do valor planejado, tem um desvio imenso aí no design de serviços. E esse desvio, e aí o desafio é encontrar onde está esse desvio. Está nos processos? Está no procedimento? Está no propósito? Está na estratégia do serviço? Né? De repente, eu não tenho... não é uma questão de talento, mas os meus objetivos e os meus propósitos, por mais legítimos que sejam para mim, eles são legítimos apenas para mim, né? Por mais que eu queira levar eles em forma de benefício para algum tipo de consumidor, os consumidores não vão enxergar esse valor que eu enxergo, né? Que é um pouco que a gente discutia agora cedo, né? Na parte da manhã, né? Sobre essa questão do... Estava comentando com o Daniel, né? Outra historinha, né? Por favor. Do avô que entrega lá o relógio, né, pro neto, né? E o relógio que o avô ele tinha ganhado do pai dele, que tinha ganhado do pai dele, ou seja, uma relíquia. E daí o neto vai tentar vender em alguns lugares e não consegue, né? Quando, por fim, o avô fala, leva no museu, quem sabe sirva para alguma coisa, né? Aí o cara no museu fez a análise e ofereceu milhões. Então, assim, às vezes a gente vai entregar o melhor de nós num lugar onde, no lugar que a gente vai, aquilo não tem valor, nem sentido e nem significado. Então a gente se frustra, né? Então muitas vezes acontece isso, né? De repente, naquela experiência o gerente foi extremamente solícito, né? Substituiu o lanche, né? Sim. Se desculpou em nome da marca. E eu nem me preocupei o que aconteceu depois, porque o objetivo não era o que aconteceu depois. Meu objetivo era que o lanche fosse servido corretamente. Isso é interessante da marca, porque vou pegar outros casos aí que tem marcas excelentes, que pensam em todos os pontos de contato, no serviço e tal, que pelo fato de acontecer algum deslize ali, ou alguma experiência negativa, você sabe que isso não é proposital da marca. Não. E você fala assim, eu acho que foi um dia ela é procedimental, não é processual. Quando o deslize é procedimental, é uma ação humana. Quando é processual, aí é uma ação corporativa. E daí você sabe que aquela marca jamais faria entregaria uma má experiência. E aí você releva, sabe, o acontecimento. Você releva e fala, tudo bem. Só que não pode virar uma rotina, né? Não, porque aí passa a ser da marca. Exatamente. Deixa de ser procedimento. É processual. Você falou em crise, né? Então a gente tem, no design de serviços, lá na Flux, né? Lembra o ponto de vista da Flux? A gente tem gestão de contingências, né? E gestão de crises. Então, assim, existem os eventos, que são os previstos. Existem os incidentes, que são os eventos que ocorrem, mas não estavam previstos. Existem os incidentes críticos, que são os incidentes que podem começar a comprometer a imagem e a reputação da marca. E existem as crises. A crise é tudo aquilo que já comprometeu a reputação e a imagem da marca, né? Então, quando a gente está fazendo o design de um serviço, a gente elabora o mapa de gestão de crises, ou seja, a gente elenca tudo que pode dar errado, e aí a gente trata esse tudo que pode dar errado em cada um dos processos, em função do procedimento ou do próprio processo, e a gente classifica esses episódios como incidentes críticos. Porque você está, por exemplo, numa loja, comprando uma camisa, e de repente a camisa que você mais gostou, a pessoa que está te atendendo, por acidente deixa cair no chão, né? Por acidente pisa e quando vai subir sujou ou rasgou. Aquilo é um incidente, não é um acidente, né? É um incidente. Por que não é um acidente? Porque a pessoa teve o treinamento ou a capacitação adequada para manusear as peças para ser uma vendedor ou uma vendedora da loja.
Então não foi um acidente. Acidente é quando ocorre coisas que a gente não tinha o menor controle porque tinha total ignorância da possibilidade de acontecer. Me empolguei agora. Né? Mas o incidente... Então ali houve um incidente. Então assim, acontece, cara, isso não vai ferir imagem da marca, coisa nenhuma. O máximo que vai acontecer é a pessoa tem que ir lá no estoque e pegar uma outra peça, enfim. Mas, quando isso ocorre de forma recorrente, aí o que era um incidente passa a ser um incidente crítico. Né? E isso pode evoluir para a crise. Então a gente faz o mapeamento desses incidentes, classifica, né, esses incidentes como potência de crise. Né? E aí tem todo um trato no design de serviço também para prever o que fazer quando acontecer alguma dessas coisas. E isso tudo faz parte do pacotão de design de serviço. Né? É muita coisa para pensar. E por isso que a gente acha que é uma coisa simples, né? Quando a gente vai a alguma loja, até no B2B também, que a gente atua bastante, são pessoas que estão ali no dia a dia e você às vezes quer uma resposta rápida ali, algo que para mim parece simples, mas eu não estou enxergando quais que são os processos lá da outra empresa. Mas esse é o lance, olha que legal. Terceira lei de Júlio Freitas. Versículo 1. É esperado, né? Simplicidade. Quando eu vou tomar um serviço, né? Mas você, empresa, só consegue me entregar o simples quando você venceu toda a complexidade que tinha atrás dele. Total. Porque se você não vence, o que você me entrega é o simplório. E aí ele vem com uma carga de possíveis incidentes. E não tem muito valor. Não tem, aí despenca tudo. Então, assim, como consumidor de serviço, todo consumidor de serviço, ele quer desfrutar dos benefícios da promessa de satisfação que a sua empresa fez. No momento em que ele percebe algo além disso, ou seja, no momento em que a simplicidade rompeu e começou a aparecer falhas de processos, de atendimento, de não sei o que lá, o pós-venda, por exemplo, no nosso país tem um campo imenso para crescer, porque é muito fácil. Então, quando a gente começa a perceber, né, que a complexidade que existe atrás daquilo não foi totalmente vencida, o que era uma experiência memorável, simples, passa a ser complexa, né? E aí passa a ser simplória. Né? E aí perde encanto. Aí já era. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, a gente navegou um pouquinho sobre os dois temas, né, design de serviço e processos. Mas eu queria... Também a gente falou muito dessa relação humana, mas eu queria entender também, até para dar uma apimentada, que é como é que o design de serviço ele vai pensar o contexto do consumidor. Porque assim, uma coisa é a gente falar de um consumidor naquele eixo Paulista-Berrini, que é caótico. Né? Outra coisa, assim, é a gente pensar no consumidor em Belém do Pará, dentro de um determinado contexto, ou no Acre, ou no Porto Alegre. Como vocês vão atrás de entender o contexto desse consumidor? E ainda pensando num desafio que pode ser uma franquia. Né? Então é uma mesma cultura a partir de diversas interações. Um pouquinho de história, né? Depois do modernismo, né, parece que tudo virou concreto, né? A arquitetura moderna fez isso, né, no Brasil. Tudo virou concreto, linhas retas e linhas levemente curvas, brilhantemente curvas, né, pelo Niemeyer. Mas assim, o modernismo trouxe, das suas várias coisas que ele trouxe, né, ele trouxe uma nuance de pasteurização, né, da atividade humana. Então, tudo tem que ser igual para atender todo mundo. Ou tudo tem que ser de um único jeito para que as pessoas se adaptem a esse jeito e todas possam usar. São os padrões, talvez? Padrões, isso. Né? Por isso que a gente tem aí os pré-moldados, por isso que a gente tem... São os padrões. Né? E aí uma coisa interessante, né? As profissões tradicionais, elas trabalham com protocolos e padrões. Então, a medicina tem protocolo, a engenharia tem protocolo, e os padrões são derivados dos protocolos. Outra historinha, né? Nunca me esqueço quando a última vez que eu fiz um exame ergométrico, que já faz tempo, né? Olha só que vergonha. Tô eu lá na esteira, né? Todo cheio de fio aqui, assim, tá. Aí o médico aqui embaixo, na frente do computador, ele olha, antes de começar o exame, ele olha para cima e fala assim: você é atleta ou sedentário, né? Aí eu olhei para ele e falei: doutor, olha para a barriga, né? Aí ele falou: não, você tem que declarar, porque eu vou fazer o setup de um protocolo aqui.
E se você for sedentário e eu fizer o setup do atleta, eu te mando daqui para a sala de cirurgia. Então, os protocolos, eles são medidas de verdade, né? Ou de uma verdade. O design, essa é a boa notícia do dia, né? O design não opera por protocolos, o design opera por fundamentos e princípios. E, cara, isso muda tudo, né? Por que isso muda tudo? Porque eu não consigo, não devo, né, imaginar que a jornada do consumidor de uma franquia aqui em São Paulo vai ser a mesma jornada lá em Palmas, no Tocantins. Porque tem um componente aí que é de fundamento, que não é de protocolo, que é o componente cultura. Perfeito. Né? Então, como que a gente faz? A gente... design thinking na veia, né? A gente mergulha num processo absurdamente imersivo de empatia, né? Experiencia, né? Por exemplo, a gente teve lá na Flux esse projeto de um templo evangélico. O Guilherme, o arquiteto lá, foi assistir culto. E foi. Ele não professa essa religião, mas ele foi, sim. Né? Então, o módulo empatia, né, no modelo Mental Design Thinking ajuda muito a gente a tratar o ser humano a partir do lugar e da cultura que ele está. Né? Você entendeu por que o P do DIP? Percepção. É isso. É isso aí. É como a gente percebe os problemas, o contexto que está inserido, a cultura, as oportunidades. Então, eu acho que a primeira fase que a gente desenvolve nos projetos é a imersão mesmo. Não tem como eu propor alguma coisa porque não tem protocolo para isso. Exatamente. Você não vai, jamais você vai conseguir. Sabe, há negócios em que isso é esperado. Por exemplo, você pega hotelaria, rede internacional de hotel. Cara, você não vê uma obra de arte figurativa nesses hotéis. São todas elas arte abstrata. Victor Vasarely, sabe? Esses caras. Porque como ele nunca sabe, no país em que aquela unidade está montada, quem é que vai ocupar aquela unidade de hospedagem, então, por exemplo, ele bota lá uma Santa Ceia, daí um judeu vai lá, vai dar pau, velho. Né? O vai dar pau velho é lógico que é exagero da minha parte. Ou nunca vai voltar. Não volta. Ou então... Incômodo, né? Exato. Então, assim, há modelos de negócios e de serviços que você dá um trato de padronização numa camada que não interfere no contexto humano, na dinâmica de movimentação, mas que gera uma neutralidade no ambiente para que esse ser humano possa ter a sua dinâmica adequada e sem intervenção de uma inferência cultural, religiosa, diferente da dele. Né? Então, há situações de serviços em que se cria-se uma camada de padronização com o objetivo claro de gerar neutralidade sobre temas que não devem ser explorados ou expostos pela própria natureza do negócio, em respeito, isso é fundamental, à condição humana, que deve ser predominante em todos os serviços. Né? Eu não gosto de guru, nunca gostei, mas tem uma frase que eu acho que é incrível. Assim, que, cara, a cultura come estratégia no café da manhã. E é isso. É isso. Bom, só para fechar então, professor, que conselho que você pode dar para quem quer entrar, emergir ou se aventurar no mundo de design de serviços? No Brasil, que é um bagulho muito complexo. Isso é bom, né? Converter conselho em dicas, né? Como resultado de algumas experiências positivas, poucas negativas, felizmente, né? Começa a servir. Para você desenhar um serviço, se você nunca serviu, esquece. O que você vai desenhar pode ser qualquer coisa menos serviço. Né? De um lado. Então, comece a servir e a prestar atenção no modo como está servindo. A outra coisa é entender que cada pessoa que vem tomar um serviço tem um grau de expectativa de satisfação. Aprender a mapear as expectativas e os graus dessas expectativas de satisfação. E entender que serviço é um bem intangível, né? E que não dá para controlar a qualidade antes da entrega. A qualidade acontece durante a entrega. Não sei se já aconteceu com vocês
de cortar o cabelo, quando o cara vira você pro espelho, você quer Morrer. chorar, né? Então, assim, o conselho é esse, né? Primeiro, se nunca serviu, o que é bem possível que ocorra com muitos de nós, né? Passar a servir. Depois entender que o servido, porque é servido, tem lá a sua expectativa e o seu grau próprio, né, de satisfação como expectativa. E depois disso, entender o outro lado, que é o lado da organização. De um lado eu tenho o consumidor, o tomador de serviço, o outro lado é o da organização. Intenção, propósito, recursos, infraestrutura, tecnologia, meios hábeis, né? Bota tudo isso numa cestinha chamada meios hábeis. Entender quais são os meios hábeis que a organização que quer vender um serviço tem para poder, de fato, entregar aquilo que fala que vai entregar. Porque muitas vezes a gente fala que vai entregar um serviço, mas não tem meio hábil para isso. Então, não entrega. Meu conselho é esse: entender as pessoas, primeiro passar a servir, depois entender as pessoas e, por último, sem uma ordem hierárquica, né, entender os meios hábeis que as organizações têm para poder vender um serviço. Maravilha. Muito bom. Maravilha, perfeito. Olha, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas a gente vai deixar para um segundo momento, porque a gente tem muita coisa para falar ainda sobre design, sobre até como o brand ele se comporta nesse meio de design de serviço também, tá? Mas é isso aí, Júlio. Queria agradecer aí sua participação. Foi legal. muito legal. Muito legal. Foi imensa. fantástico. Muito Não é todo muito dia bom. que a gente tem essa experiência, né? Pois é. Bom, gostoso Muito bater bom. papo assim. É uma troca, sempre. Né? E olha, mais uma vez a gente agradece e a gente já deixa aí o convite para vocês ouvirem o nosso próximo podcast, que vai ser Design como Desenvolvimento Local. A gente vai apresentar aí um case muito bacana, que a gente não vai contar para dar spoiler, mas a gente aguarda vocês aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Júlio. Obrigado eu. Valeu. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.